Bom dia, alunos! Hoje vamos começar a estudar o último reino, o reino animal. Vocês encontrarão esse assunto nas páginas 550 a 571 do seu livro-texto. O reino animal inclui uma enorme variedade de organismos. Hoje são catalogados aproximadamente 35 filos e cerca de 1 milhão de espécies. Porém, acredita-se que possa haver entre 3 e 30 milhões ainda esperando para serem descobertas e catalogadas. Somos todos seres eucariontes, isso é, possuidores de carioteca, pluricelulares, isso é, cada indivíduo é constituído por um grande número de células que vão de algumas centenas até trilhões, dependendo da espécie. E essas células são, com exceção dos poríferos, morfologicamente diferenciadas, formando tecidos, órgãos e sistemas. Somos de nutrição heterotrófica, ou seja, obtemos energia da matéria orgânica produzida por outros seres vivos, ingerindo alimento e posteriormente liberando enzimas que o digerem dentro do nosso corpo. Vejam aqui alguns exemplos: a estrela do mar, uma água-viva, uma linda aranha, a espetacular arraia, uma girafa, uma ranzinha, os corais e uma borboleta e um peixinho. Totalmente diferentes um do outro, né? São seres, então, muito diferentes dentro dos diversos filos que vamos estudar a partir de hoje. Preparados? Então vamos lá! Costuma-se dividir o reino animal em dois grandes grupos, invertebrados e vertebrados, porém esses termos não têm importância taxonômica, isso é, não são táxons. De um lado vemos os invertebrados, que são divididos em 8 filos, e veremos a seguir, e do outro lado estão os vertebrados, que abrangem o 9º filo, o filo dos cordados, no qual nós, seres humanos, estamos incluídos. Vamos então falar rapidamente de cada um dos filos, para vocês irem se preparando para a enorme diversidade que vocês vão encontrar. O primeiro filo é o filo dos poríferos. Reúne as esponjas, animais aquáticos com organização corporal muito simples. A maioria das espécies é marinha, vivendo presas a rochas e a objetos submersos. As esponjas não apresentam nenhum tipo de órgãos, nem mesmo tecidos diferenciados. São seres exóticos de estranha aparência, como vocês verão nas próximas aulas. O segundo filo é o filo dos quinidários, também podemos chamá-los de selenterados, e os representantes mais conhecidos são as águas-vivas, os corais, as caravelas e as anêmonas do mar. A maioria é marinha, alguns vivem fixos, isso é, são cesses, e outros são livres nadantes. Quem já fez algum tipo de mergulho marinho já se maravilhou com as diferentes cores e formas desse grupo no litoral brasileiro, não é? Simplesmente maravilhoso. O terceiro filo é o filo dos plateumintos. Este filo reúne seres de corpo achatado, dorso ventralmente, que vivem em água doce ou em água salgada, em ambientes de terra firme, apesar de úmido, né, terra úmida, ou também no interior de outros animais como parasitas. As formas de vida livre, aquáticas ou terrestres são as populares planárias. Os plateumintos parasitas mais conhecidos são as tênias e os esquistossomas, que são causadores de doenças bem comuns e desagradáveis. O quarto filo é o filo nematódio. Este filo reúne grande variedade de animais de corpo cilíndrico e afilado nas pontas. Os representantes desse grupo vivem em todo tipo de ambiente, na água doce, na água salgada, na terra úmida ou no interior de corpos de animais, também de plantas como parasitas. Os nematóides parasitas mais conhecidos são as lombrigas, os ancilóstomas, que são causadores do amarelão, e as filárias, que são causadoras da elefantíase, doenças bem graves. O quinto filo é o filo dos moluscos, que reúne animais de corpo mole, em geral revestido por uma concha calcária rígida. Os representantes desse grupo vivem na água doce ou salgada e nos mais diversos ambientes de terra firme. São os caracóis, os mexilhões, as lesmas e o polvo, e etc. O sexto filo é o filo dos anelídeos, que são animais de corpo cilíndrico dividido em segmentos transversais. Eles vivem em água doce ou salgada e também no solo úmido. Os representantes mais conhecidos desse grupo são as minhocas, que vivem em terra firme, as sanguessugas, que vivem em ambiente úmido ou em água doce, os poliquetos, que vivem no mar, que vagando pelo fundo ou dentro de tubos que eles mesmos constroem.
O sétimo filo é o filo dos artrópodos. Esse é o maior filo de todos e o mais diversificado, e também o que tem maior número de indivíduos, sem dúvida. Esses animais se caracterizam por ter um corpo protegido por uma armadura rígida, o exoesqueleto de quitina. Seus representantes são divididos em 3 subfilos: os crustáceos, os quelicerados e os urinâmeos. Os crustáceos, em sua maioria aquáticos, são os camarões, as lagostas, os caranguejos, os firis, muito apreciados como alimento, não é? Mas também fazem parte desse subfilo o tatuzinho de jardim, aquele animalzinho bonitinho que se enrola quando a gente toca. Os queliceratos, representados pelas aranhas, em particular, eu adoro, escorpiões, carrapatos e ácaros, tipicamente de terra firme. Os unirâmeos, com piolho de cobra, as centopeias e os insetos, são animais de terra firme e constituem a maioria das espécies conhecidas de seres vivos. Muitos são transmissores de vírus, como vocês já viram. O último filo de invertebrado é formado pelas estrelas do mar e são os equinodermas. Esse grupo reúne animais exclusivamente marinhos, considerados pelos cientistas os mais aparentados com os cordados, por incrível que pareça. Também são equinodermas os ouriços do mar, as bolachas do mar e os pepinos do mar, que são usados na alimentação por alguns povos. O último filo animal é o filo dos cordados, que reúne alguns animais bem estranhos, invertebrados, como a ascídia e o anfíoxo, e também todos os vertebrados, os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. É um grupo bem diversificado que reúne animais com tamanhos e formas corporais variadas, adaptadas aos mais diversos tipos de ambiente. Neste filo estamos nós, que ocupamos o degrau mais alto da escala evolutiva, os seres humanos. Há ainda outras características que apenas os animais apresentam, embora não estejam presentes necessariamente em todos eles. Eles são, por exemplo, os únicos seres que possuem tecido nervoso e muscular, tecido responsável por um dos traços mais marcantes dos animais, a capacidade de se movimentar ativamente com grande rapidez e precisão. Vamos ver então os critérios usados para a classificação dos animais. A primeira é a simetria. Vamos ver aqui 2 exemplos de simetria, a simetria radial e a simetria bilateral. E vamos entender o que é simetria então. O conceito de simetria é importante para o estudo dos animais. Poucas espécies são assimétricas, isso é, não apresentam simetria. Uma estrutura apresenta simetria se cortada real ou imaginariamente por um plano que passe por seu centro, originando 2 metades equivalentes. Vejam que eu não falei metades iguais, né? Falei equivalentes. Uma bola, por exemplo, apresenta simetria esférica. Qualquer plano que passe pelo centro da esfera a divide em 2 metades simétricas. O mesmo não ocorre com uma maçã, por exemplo. Se ela for cortada ao longo do seu eixo maior, vamos ter metades simétricas. Porém, se a cortarmos transversalmente, vamos ter 2 metades não simétricas. Nesse caso, dizemos que a simetria é radial, porque metades simétricas são obtidas somente por planos de cortes longitudinais orientados como os raios de uma circunferência. Outro tipo de simetria é a simetria bilateral, que existe em um único plano que divide o objeto em metades simétricas. O corpo humano, por exemplo, apresenta esse tipo de simetria. O único plano de simetria possível é o plano longitudinal, que divide o corpo nas metades direita e esquerda. A simetria esférica é ausente nos animais. A simetria radial ocorre em poucas esponjas e a maior parte dos poríferos é assimétrica. A simetria radial também acontece nos quinidários e também nas formas adultas de equinodermas. Animais com simetria radial não têm cabeça nem cauda, nem tem lado direito nem lado esquerdo, não tem dorso nem ventre. Seu eixo corporal vai da região da boca, chamada de região oral, à região oposta, que é chamada região aboral. Muitos animais radialmente simétricos são sésseis, isso é, vivem fixos a objetos e têm movimentos bem lentos. Com exceção dos poríferos, quinidários e equinodermas adultos, todos os outros animais têm simetria bilateral, que define um tipo de organização corporal bem diferente da simetria radial. Animais bilateralmente simétricos têm região anterior e região posterior, têm lado direito e lado esquerdo, têm região ventral e região dorsal.
Por estar associado à movimentação ativa e direcionada, a simetria bilateral é característica de animais que andam, que cavam, que rastejam, que voam ou andam ativamente. Então, veremos aqui esse cladograma dos 9 filos citados, a divisão deles de acordo com a simetria. Temos então os poríferos, que são assimétricos, depois temos os quinidários, que têm simetria radial, os plateumintos, nemateumintos, moluscos, anelídeos e artrópodos apresentam simetria bilateral. Os equinodermas têm simetria bilateral primária, isso é, suas larvas são bilatéricas, porém na fase adulta apresentam simetria radial. E outras características sugerem que os ancestrais dos equinodermas eram animais bilaterais e que a simetria radial das espécies atuais foi resultado de uma adaptação ao modo de vida séssil. E por último temos os cordados, que também apresentam simetria bilateral. Vamos falar agora sobre o desenvolvimento embrionário dos animais. A reprodução dos animais geralmente na maior parte, ocorre de forma sexuada, porém as esponjas e os quinidários e também os equinodermas podem se reproduzir assexuadamente. No caso das esponjas e dos quinidários, essa forma de reprodução assexuada é o brotamento, e nos equinodermas, por mais incrível que pareça, por regeneração. Mas voltando à forma sexuada, vemos que esta acontece sempre com a união de duas células haploides, os gametas. Óvulo é o gameta feminino e espermatozoide é o gameta masculino. A célula diploide, que resulta da união dos gametas, é o zigoto, que contém material genético dos dois gametas. O desenvolvimento do zigoto animal origina uma bola de células com uma cavidade interna, a blástula. E essa é a novidade evolutiva, a apomorfia do grupo presente em todos os animais e é ausente em todos os outros grupos de seres vivos. Os cientistas consideram que esse tipo de desenvolvimento embrionário foi herdado de um ancestral comum e, portanto, o reino animal é monofilético. Então, aqui essa figura do ovo, passamos para o estágio de mórula e depois, com a diferenciação das células, temos o estágio de blástula. A blástula tem uma cavidade no centro, a blastocele. O próximo estágio é a gástrula. Na gástrula já temos a formação de dois tipos de células. A camada externa, denominada ectoderme, aqui na cor azul, e na cor amarela, a camada mais interna, denominada endoderme. Com a invaginação dessas células, forma-se uma abertura que denominamos blastóporo. Com a invaginação que ocorre na gástrula, se formam então dois folhetos embrionários, também conhecidos como folhetos germinativos. A ectoderme mais externa e a endoderme mais interna. E aí já podemos ter dois grupos de animais. Os quinidários, que são diblásticos, isso é, só apresentam dois folhetos germinativos, e os triblásticos, que são desde os plateumintos até os cordados. Então, a partir de plateumintos, todos somos triblásticos. Os triblásticos, além da ectoderme e da endoderme, tem também a mesoderme, que fica entre as duas primeiras. Nessa figura, então, vemos o cladograma animal dividido pelos números de folhetos embrionários, onde as esponjas são parazoários, isto é, não se organizam a nível de tecidos, e os quinidários são diblásticos, e a partir de plateumintos, como eu falei, todos os outros animais do cladograma, isto é, nemateumintos, moluscos, anelídeos, equinodermas e também os cordados, são triblásticos. Nesse slide aparece um outro termo sobre o qual falaremos mais tarde, que é o arquêntero, formando a partir da invaginação da endoderme. Ele é o intestino primitivo dos animais com abertura, que é o blastóporo, com a qual o arquêntero se comunica com o meio exterior. Nos cordados e equinodermas, o blastóporo vai originar o ânus. Nos outros animais, ele vai originar a boca. E nós vamos ver isso adiante. Os animais triblásticos podem ou não apresentar uma estrutura denominada celoma. O celoma é uma cavidade do corpo derivada do mesoderma do embrião. É nessa cavidade que serão alojados os órgãos internos dos animais.
Aí podemos classificar os animais quanto à presença ou não dessa cavidade. Nos plateumintos, cujos principais representantes são as planárias, os equinodermas, os esquistossomas e as tênias, o mesoderma preenche todo o espaço entre a endoderme e a ectoderme, o que resulta em um animal de corpo maciço. Não há outras cavidades corporais além da cavidade digestória. Pelo fato de não apresentarem qualquer cavidade corporal, esses animais são ditos acelomados. Nos nemateumintos, cujo representante mais popular é a lombriga, o mesoderma cresce aderido ao ectoderma, deixando um espaço entre si e o endoderma, que reveste o arquêntero. Este espaço, revestido por mesoderma e, em parte, pelo endoderma, é chamado de pseudociloma. O pseudociloma é preenchido por líquidos e nele se alojam os diversos órgãos do animal. Os nemateumintos são, então, denominados pseudocelomados. Os outros filos são celomados, isso é, apresentam uma cavidade completamente revestida por mesoderma. Então, mesoderma externa e internamente reveste o celoma. Neste slide, então, vemos o cladograma dos filos animais divididos em acelomados, poríferos, quinidários e plateumintos, pseudocelomados, os nemateumintos, e o restante, molusco, anelídeos, artrópodos, equinodermas e cordados, que são celomados. O celoma pode se formar de duas maneiras: a partir de fendas internas que surgem nos blocos de mesoderma do embrião, ou a partir do espaço interno de bolsas mesodérmicas que se formam originalmente ligados ao arquêntero. No primeiro caso, a formação do celoma é denominada esquizocélica e no segundo caso é denominada enterocélica. Dos 9 filos de animais que vamos estudar, os moluscos, os anelídeos e os artrópodos apresentam celoma esquizocélico, sendo por isso considerado esquizocelomados. Nos equinodermas e nos cordados, a formação do celoma é enterocélica, então por isso eles são chamados de enterocelomados. Mais uma vez, o cladograma agora é dividido em animais esquizocelomados, cujo celoma é formado a partir de uma fenda na mesoderme, que são desde os moluscos até os artrópodos, e os que são enterocelomados, os equinodermas e os cordados. Os cientistas afirmam que a presença de uma cavidade corporal interna, dentro da qual se movimentam e circulam líquidos, traz diversas vantagens. Dentre outras, facilita a distribuição de substâncias para as suas células e a eliminação de suas excretas. Outro papel importante é a acomodação e a proteção dos órgãos internos e também pode servir como uma espécie de esqueleto que vamos ver adiante. Vamos falar agora sobre o destino do blastóporo, a abertura de comunicação entre o arquêntero e o meio externo. Essa abertura pode originar a boca ou o ânus. Aqueles em que o arquêntero origina a boca são chamados de protostômios e são exemplos os moluscos, os anelídeos, os artrópodos. Reparem que todos os protostômios são também esquizocelomados. Animais que o blastóporo vai dar origem ao ânus são denominados deuterostômios e são os equinodermas e os cordados. E nesse caso são animais enterocelomados. Então agora temos o mesmo cladograma, só que dividido pelo destino do blastóporo. Vejam que, com exceção dos equinodermas e cordados, todos os outros filos são protostômios, certo? Um outro item que se analisa para a classificação dos animais é a metameria, também conhecida como segmentação corporal. Presente nos anelídeos, nos artrópodos e cordados, consiste na organização do corpo em uma série de segmentos iguais ou semelhantes, os metâmeros, que se repetem ao longo do seu comprimento. Ter um corpo segmentado pode ser vantajoso em vários aspectos. Por exemplo, ao apresentar uma musculatura organizada em pacotes musculares que podem se contrair independentemente, garante maior flexibilidade corporal e também variedade de movimentos.
A metameria surge durante o desenvolvimento embrionário e está presente em anelídeos, em artrópodos e nos cordados. Nos anelídeos, essa característica permanece evidente nos indivíduos adultos. Nos insetos, vários segmentos anteriores se fundem formando a cabeça, enquanto que segmentos intermediários se fundem formando o tórax. E a segmentação geralmente permanece evidente apenas na região posterior do corpo, no abdômen. Em alguns vertebrados, a segmentação pode ser vista na estrutura da musculatura corporal. Certamente vocês já perceberam isso ao comerem sushi. Já perceberam os blocos de músculos em forma de V. O próprio corpo humano, apesar de pouco evidente, tem padrão segmentado. Por exemplo, a nossa coluna vertebral é formada por uma repetição de ossos articulados, as vértebras, e cada uma corresponde a um metâmero originalmente presente no corpo do embrião. A segmentação dos músculos da barriga, bem visíveis no abdômen contraído dos fisiculturistas, é mais uma evidência. Essa barriga chamada de tanquinho, né, como se fala, muitas vezes não é tão facilmente observada por causa de uma camada de gordura que teima em se colocar acima dela, né? Problema. Nesse último cladograma, então, vemos a divisão dos filos quanto à metameria. Podemos ver, então, que tem aqueles animais de metameria harmônica, como os anelídeos, em que os metâmeros são semelhantes, e animais que têm metameria heterônima, como os artrópodos e cordados, em que existem modificações entre os metâmeros. Vamos agora, então, falar sobre o sistema nervoso dos animais, que tem a função de coordenar as ações voluntárias e as involuntárias. Os quinidários apresentam um sistema nervoso chamado difuso, isto é, aquele que apresenta uma rede de células nervosas espalhadas pelo corpo do animal. O sistema nervoso difuso é um sistema nervoso mais simples, mais primitivo, pois não apresenta centros coordenadores das funções nervosas. É o mais primitivo e está presente nos quinidários. Nos plateumintos, as células nervosas concentram-se na região anterior do corpo, formando gânglios cerebrais, dos quais partem 2 cordões nervosos. Os insetos têm um cordão nervoso ganglionar ventral, o polvo já apresenta gânglios cerebrais e os mamíferos já têm um encéfalo e também a medula espinhal. Uma característica compartilhada pela maioria dos animais é a capacidade de movimentar-se por meio de contrações dos músculos corporais. Entretanto, para a contração resulte em movimentos, o músculo precisa ter um ponto de apoio, que é fornecido pelo esqueleto. Nós podemos dividir o esqueleto em 3 tipos: hidroesqueleto, exoesqueleto e o endoesqueleto. O hidroesqueleto está presente nos nemateumintos e nos anelídeos, pseudocelomados e celomados, respectivamente. Essas estruturas servem de apoio para as contrações da musculatura e permitem os animais se movimentarem e alterar a forma do corpo. O exoesqueleto é uma cobertura rígida que envolve o corpo do animal total ou parcialmente, que protege os órgãos internos e fornece pontos de apoio para a musculatura. O exoesqueleto completo é típico dos artrópodos. Ele é constituído por uma carapaça de placas articuladas compostas basicamente de quitina. A proteção eficiente limita o crescimento e, para crescer, o animal vai precisar sair do exoesqueleto e formar um outro. Nós vamos ver esse fenômeno chamado muda com mais detalhes quando nós estudarmos os artrópodes, ok? Também temos o exoesqueleto incompleto, que é típico dos moluscos, como as ostras. Esse tipo consiste em uma ou mais placas rígidas de carbonato de cálcio, a concha, que permite o crescimento do animal sem que ele tenha que abandoná-lo. O endoesqueleto, presente em equinodermas e cordados, é uma estrutura esquelética responsável pela sustentação corporal e pela fixação dos músculos.
Além de fornecer apoio para os músculos, certos ossos formam estruturas protetoras como a caixa torácica e também a caixa craniana, que abriga órgãos vitais do nosso corpo. Vamos analisar agora o item sistema digestório, tá? A estratégia nutricional dos animais, como já falamos, é heterotrófica. Todo animal precisa de substâncias orgânicas obtidas a partir de outros seres vivos ou mortos. E o sistema capaz de transformar o alimento obtido para melhor aproveitá-lo é o sistema digestório. O sistema digestório pode ser incompleto ou completo. O sistema digestório se origina do arquêntero, cavidade que surge no estágio embrionário de gástrula. A comunicação do arquêntero com o meio externo se faz por meio do blastóporo, que pode originar o ânus ou a boca, dependendo do filo. Diz-se que o sistema digestório é incompleto quando há apenas uma abertura de comunicação da cavidade digestória com o meio externo. Apresentam esse tipo de sistema digestório os quinidários e os plateumintos. Nele, a abertura da cavidade digestória, embora denominada boca, serve tanto para a ingestão do alimento como para a eliminação dos restos não digeridos. Os poríferos não possuem cavidade digestória, uma vez que a digestão dos alimentos nesses animais é realizada inteiramente dentro das células, é chamada digestão intracelular. O sistema digestório completo está presente nos artrópodos, nos equinodermas e nos cordados. Tem a abertura denominada boca, por onde o alimento entra na cavidade digestória, e o ânus, por onde são eliminados os restos alimentares que não foram absorvidos. É no interior do sistema digestório que ocorre o deslocamento do alimento em um único sentido à medida que vai sendo processado. A vantagem é que o alimento passa por uma verdadeira linha de montagem, ou melhor, linha de desmontagem, e em cada parte do trajeto sofre um determinado tipo de processo. Ele é umedecido, ele é lubrificado, é triturado, sofre a ação das enzimas digestivas e, finalmente, é absorvido. Além do tubo digestório propriamente dito, o sistema digestório pode apresentar glândulas acessórias que auxiliam o processo de digestão, como as glândulas salivares, o fígado e o pâncreas. Vamos ver agora, então, o sistema respiratório. Os animais obtêm energia para suas atividades vitais por meio da respiração celular, que é o processo em que moléculas orgânicas reagem com moléculas de oxigênio e assim produzem água, gás carbônico e energia. O suprimento de oxigênio para as células e a remoção de gás carbônico ocorrem por meio da respiração, que consiste na realização das trocas gasosas com o meio ambiente. Tem-se 4 tipos de sistema respiratório. Primeiro vamos ver a respiração cutânea. Diversos animais realizam as trocas gasosas com o ambiente pela superfície corporal, pela pele. Esse tipo de respiração ocorre em animais que vivem na água ou em ambientes úmidos, como os poríferos, os quinidários, os plateumintos, alguns anelídeos, a minhoca, por exemplo, e anfíbios. Uma condição fundamental para ocorrer a respiração cutânea é o umedecimento da superfície corporal, que permite a difusão dos gases. Se a superfície corporal estiver seca, o animal não vai conseguir realizar as trocas gasosas e vai morrer asfixiado. Esse tipo de respiração é eficiente somente para animais de pequeno porte. Animais maiores têm a superfície reduzida em relação ao seu volume corporal e, consequentemente, sua superfície respiratória seria insuficiente para suprir as necessidades de gás oxigênio. O segundo tipo é a respiração branquial, que acontece em muitos animais aquáticos, como peixes, crustáceos, diversos anelídeos e moluscos que possuem estrutura respiratória denominada brânquias. O sangue ou a hemolinfa, ao passar pelos vasos que irrigam as brânquias, fica próximo da água o suficiente para permitir as trocas de gases com o ambiente aquático. O terceiro tipo de sistema respiratório é o sistema pulmonar. É característico de animais terrestres, como alguns moluscos, a maior parte dos anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos.
Nesse caso, as trocas gasosas ocorrem entre o ar e os pulmões, que são invaginações que se comunicam com o meio externo por contrações, por condutos estreitos. São órgãos ricamente vascularizados, o que garante uma eficiente troca de gases entre o líquido circulatório e o ar. Por fim, temos a respiração traqueal. Em alguns artrópodos, por exemplo, os insetos, as trocas gasosas com o ambiente são realizadas por um sistema de tubos com reforços em suas paredes, que são chamadas as traqueias. As traqueias se abrem diretamente na superfície do corpo em poros denominados espiráculos. O sistema formado pelas traqueias é altamente ramificado, de modo que há sempre uma fina traqueia junto a cada célula do corpo do animal. Não tem qualquer relação funcional com o sistema circulatório. As traqueias garantem que o oxigênio chegue diretamente às células sem intermediação dos líquidos circulatórios. O sistema circulatório pode ser aberto ou fechado. Todas as células de um animal precisam de substâncias nutritivas e gás oxigênio. Os nutrientes são utilizados como fonte de matéria-prima para o crescimento e a reposição de partes desgastadas e também como fonte de energia necessária à vida. Os nutrientes absorvidos na cavidade digestória e o oxigênio absorvidos na superfície corporal ou pelos órgãos respiratórios precisam chegar rapidamente em quantidades adequadas a todas as células do corpo. Em poríferos, quinidários e plateumintos, a distribuição de substâncias pelo corpo ocorre por simples difusão, célula a célula, que é eficiente para animais de pequeno porte. Nos nemateumintos, a distribuição de substâncias ocorre por meio do líquido que preenche o pseudoxiloma, por meio do qual atinge todas as células do corpo. Na maioria dos animais, porém, o transporte de substâncias acontece pelo sistema circulatório fechado, que é um conjunto de ramos ramificados, os vasos sanguíneos, no interior dos quais circula um líquido. Este é impulsionado por uma estrutura muscular, o coração. O líquido que se desloca nos vasos desse tipo de sistema é denominado sangue. Também existe o sistema circulatório aberto, presente nos artrópodos e na maioria dos moluscos. Nesse tipo, os vasos têm extremidades abertas e o fluido passa para as cavidades corporais chamadas hemocelas ou lacunas. O líquido, neste caso, é a hemolinfa e entra em contato direto com os tecidos, trocando substâncias. A hemolinfa retorna ao coração por meio de aberturas cardíacas chamadas hóstias, que têm válvulas para evitar o refluxo quando o coração se contrai. E este quadro resume o tipo de animal de acordo com a substância excretada. Os peixes ósseos, os invertebrados, com exceção dos insetos, são amoniotélicos, isso é, eliminam amônia, que é uma substância muito tóxica de solubilidade alta e por isso vive em ambientes aquáticos. Os ureotélicos são aqueles que eliminam ureia, que têm solubilidade e toxicidade moderadas. Vivem em ambientes aquáticos ou terrestre úmido e são os peixes cartilaginosos, os mamíferos e os anfíbios. Já os uricotéricos eliminam ácido úrico, são os insetos, as aves e os répteis. O ácido úrico tem baixa toxicidade e também baixa solubilidade. Essa árvore filogenética, então, resume as características vistas hoje. Então, acredita-se que um ancestral protista que começaram a viver juntos possibilitaram o surgimento do primeiro grupo de animais, os poríferos, que ainda não têm uma organização a nível de tecidos, por isso são chamados parazoa. Quando os animais começaram a se organizar, as células começaram a se organizar a nível de tecidos, houve a possibilidade de formação de dois tecidos, os diblásticos, que são os quinidários. Eles têm simetria radial. Com o surgimento da mesoderma, surgiram então os animais triblásticos.
são acelomados os plateumintos e têm simetria bilateral. Já surgindo um pseudoceloma, vemos os animais pseudocelomados, que são os nemateumintos ou nematóides. Com uma cavidade totalmente revestida externa e internamente por mesoderma, celoma, surgiram outros grupos, como por exemplo os moluscos, os anelídeos, os artrópodos, e com a formação dos equinodermas e cordados, que são deuterostômios, formamos então essa árvore filogenética, que a partir das próximas aulas nós vamos estudar cada filo independentemente, ok? Então, aguardo vocês. Por hoje é só e até a próxima.